Ok. Queria convidar agora nosso amigo pastor Paulo Della Vega, que nos visita essa noite, nos honra com a sua presença, sua esposa Rosângela também. Sejam bem-vindos. Pastor Paulo é pastor da Igreja Batista no Retiro e essa noite vai nos trazer a palavra de Deus. Minha primeira palavra é de gratidão a Deus por esse momento tão importante. Estar na casa do Pai, ser preletor de um congresso de missões é uma responsabilidade muito grande. Olha só, eu não vim trazer nenhuma notícia do campo missionário, nenhuma história sobre feitos miraculosos, maravilhosos de missionários no campo, absolutamente nada. Mas, desde que o pastor Paulo falou sobre o Congresso de Missões, com autorização do pastor Maurício, naturalmente, eu venho pensando no que eu preguei na nossa igreja lá. Há 17 anos eu sou pastor da PIB do Retiro, primeira igreja batista de Jacarepaguá, do Retiro em Jacarepaguá. E primeiro sermão, pastor novo, eu fiquei 8 meses como pastor interino da igreja, teve uma direção. Eu disse, a igreja precisa olhar em 3 direções. A primeira delas, para o alto. Ela precisa criar metas, ou estabelecer metas, de crescimento espiritual. Vamos buscar a Deus, e tem de ser assim. Segundo olhar da igreja, para fora, a igreja não pode ficar desinformada, ela tem de ser contextualizada. Ela precisa de informação. Do contrário, ela vai acabar pregando num deserto, com a mensagem que ninguém quer ouvir. Vira o João Batista. E o terceiro ponto, o terceiro olhar da igreja é para dentro. Metas de desenvolvimento, crescimento, comunhão. A gente precisa disso. Quantos militares nós temos aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Do Exército. Temos algum? Só eu? Ah, você aí atrás. Muito bem, é o filho do pastor Maurício. É mesmo? Menino disciplinado, não posso pensar diferente. Coisa boa, fantástico. Mas entenda uma coisa, eu servi, sou militar também, na primeira companhia de polícia do Exército. Meu Deus, eu cheguei em casa, eu tenho um tio que ele é de profissão, aquele cara que não quer fazer nada para ninguém, né? E ele estava sentado lá fazendo a unha, e disse assim, onde você foi? Eu fui no quartel. Você vai servir aonde? Eu falei, não sei, eu fui buscar a designação. Olha aqui para mim. Aí ele leu, primeira CIA PE. Eu falei, cara, eu não sei nem o que é CIA. E ele olhou e falou assim, é companhia. Eu falei, ah, tá. E o que é PE, que eu não sei também? Aí ele falou, polícia do Exército. Eu falei, caramba aí, vou servir na PE? Vai. Eu falei, então tá bom, e fui servir na PE. Lá uns meses de polícia do Exército, a gente entrava ali pela São João, Pavuna, aquelas regiões todas, saía do quartel às 5 horas da manhã, e quando chegava um oficial, eu era soldado, o oficial dizia, atenção, grupamento, sentido, aí, aquele negócio, né? E ficava lá parado. Aí ele olhando um por um, cinto, coturno, cabelo, sua identidade, mostrava, seu corte de cabelo de 10 em 10 dias, mostrava. Aí diz assim, Lavega, você fez barba? Eu digo, desde que nasci, nunca passei uma gilete aqui. Não tinha barba. Ele vai cortar isso aí. Eu falei que isso aí não tinha nada lá, mas fui lá fazer a barba. Tendo ou não tendo, vale obedecer. O que acontecia? Acontecia o seguinte, para você cobrar na rua, o RDE, o cumprimento, o regulamento disciplinar do Exército, você tem que cumprir o regulamento. Para você cobrar alguém que tem um cinto manchado, o seu tem de estar brilhando.
para você dizer para o soldado, você está preso porque você está com lama no sapato, o seu não pode ter, ou no coturno, não pode ter sequer alguma coisa ofuscada. Então, a gente olhava para dentro primeiro, para depois a gente cobrar lá fora. E quantos soldados voltavam detidos também, porque davam um péssimo exemplo lá fora? O que eu quero linkar com isso? Missões. A igreja missionária, a missão da igreja. Eu quero que você saia daqui hoje com um olhar para dentro de casa. Quando a gente pega o livro de Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, o verso 19 é muito legal, porque a rapaziada toda entende assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o que ele fala no verso 19? Ele diz assim: todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide. Quando a gente pega essa expressão no grego, no hebraico, o livro de Mateus foi o único livro escrito em hebraico. Me corrija o professor Maurício se eu estiver errado, mas a expressão diz assim: indo fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, onde a igreja estiver, por onde a igreja estiver caminhando, ela tem a obrigação de cumprir a missão, porque foi comissionada, foi chamada para isso. Só que o meu olhar para dentro da igreja talvez não dê a você uma visão muito boa do pastor Paulo Della Vega, porque se você entender que é uma ação crítica do pastor, eu também vou ficar feliz, não tem problema nenhum, desde que você olhe para aquilo que o pastor vai dizer e procure na palavra de Deus para saber se há verdade. Capítulo 7, verso 22. Preste atenção. João estava preso e Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. João não tinha a menor condição de saber o que estava acontecendo. E ele diz assim: os cegos veem, glória a Deus. Os coxos andam, glória a Deus. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, o reino de Deus. Você está entendendo aqui? João está preso e a igreja começa nesta visão, no ministério do Senhor. É o poder do testemunho. Aquilo que Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. E se o poder do testemunho fala, ele fala muito mais pela vida do que pela palavra. Porque se a gente olha para dentro, se a ideia do policiamento, do patrulhamento, da polícia do exército, aquela coisa arada toda, que eu vou lá fora para ganhar aqueles que estão perdidos, no contexto da igreja, eu preciso ter uma vida que seja um testemunho. E aí a gente olha para a igreja, irmãos, a gente vê tanta gente arrebentada que não quer conserto, e vamos discursar sobre missões, e vamos falar sobre missões, quando os lares estão destruídos, estão arrebentados, a paz, existem maridos que valorizam a palavra de Deus, glória a Deus por isso, que pregam de manhã, de tarde, de noite, são conhecidos pelo seu terno, pela sua Bíblia embaixo do braço, mas que quando chegam em casa, escravizam filhos, escravizam esposas, têm um péssimo testemunho e são mal falados. Então, se eu penso em missões, se a igreja cristã aqui de Nova Vida pensa em missões, ela precisa de crentes sadios, ela precisa de famílias abençoadas, de maridos que sejam fiéis, de crentes que sejam cooperadores, não só com dinheiro, com oferta, mas com a vida. Irmão, você sabe o que Deus procura nesta noite? Verdadeiros, e os verdadeiros adoradores estão com a vida onde?
no altar, e no altar a gente não coloca qualquer coisa. Então pense nisso, o poder do testemunho, o seu testemunho fala muito mais do que aquilo que você prega. Você precisa de vida transformada. Irmão, se é o poder do testemunho, eu falei à minha igreja há poucos dias, eu disse aos líderes da minha igreja, o líder lá tem que chegar mais cedo que todo mundo. Eu peguei um líder semana passada que chegou na igreja, afoito, nervoso, e disse, pastor, eu vou agora reunir a classe porque eu vou dar aula. Eu disse, não, sua classe está dispensada. Não, pastor, o que é isso? Eu falei, não, a classe está dispensada. Você não. Vem aqui para o gabinete, senta aqui comigo. Abracei ele. Ele achou que ia tomar uma bronca, pastor Maurício, mas eu abracei. Porque se ele está chegando atrasado, alguma razão tem. E o que você tem? Aonde eu posso te ajudar? Aonde eu posso melhorar a sua vida? Qual é a condição que eu possa oferecer a você para que você tenha mais facilidade de chegar? E aí ele se envergonhou e disse, não, pastor, aqui domingo, eu gosto de dormir 4 horas da manhã, às vezes 5 da manhã, que eu vejo um filminho, aí hoje eu me atrasei. Eu falei, então tá bom, é digno de excomunhão. Né? Esse aí está perdido. Mas é assim, a liderança na igreja precisa dar exemplo, irmãos. Então eu quero que você pense no seguinte, se a sua vida no lar está uma desgraça, isso vai refletir sobre a igreja. Aqui na igreja, você é parte da igreja, você faz parte do corpo. E porque faz parte do corpo, nós precisamos de você curado, restaurado. Pastor, missões, testemunhar de Cristo. Você sabe quando é que você faz isso? Quando a gente arranja dinheiro e manda você lá para Amazonas, não é isso? Para Amazônia, né? Isso. Lá para o Paraguai, não é? Aqui, faz isso não. Você abriu a porta ali, ó. Já é um campo de missões. Já é um campo de missões. Igreja Batista de Botafogo tinha um velhinho, muito velhinho. Ele morreu com seus 90 e tantos anos. Muito velhinho. Tinham dois velhinhos muito interessantes lá. O primeiro chegava, sentava com colete ainda daquela década de 20, aquela coisa, sentava ali na frente, se ajustava. Quando o pastor dizia amém, ele levantava e ia embora para casa. Aí eu perguntei para ele assim, depois de uns 10 anos, e aquele irmão, pastor Marcos? E ele disse, ele foi para Brasília. Ele acordou e disse assim, já com seus 100 e pouquinho, né? Alguém lá em cima esqueceu de mim. E quando foi à tarde, lembraram dele. Foi falar, levaram ele. Esse era um deles. O outro, todos os dias, de manhã e à tarde no culto, ele ficava na porta da igreja, tinha um sinal, o sinal parava, ele ia lá, distribuía folheto para todos os carros e voltava. Gente operosa. O poder do testemunho não é o discurso, mas é a sua vida, quem dá. Segundo, se o primeiro é o poder do testemunho, de todos os poderes que foram entregues à igreja, o segundo agora é o poder da obediência. Eu quero cantar, posso cantar, pastor Maurício? Eu só não posso cantar só porque eu sou uma lástima com esse troço. Cadê a equipe de louvor? A equipe pode... E a equipe pegou a minha na hora do sermão, ela some? Não, estão vindo ali esse pessoal. Vem cá rapidinho. Se vocês disserem que não sabem essa música, eu vou ficar profundamente frustrado, porque eu acabei de aprender e eu gosto dela pra caramba. Esse rapaz, quando sai dali, coitado, ele precisa ter um tempo para recuperar, né? Que é muito barulho ali dentro para ele, é uma coisa fantástica, né? Muito bem. Vamos ficar em pé? Peraí que eu já vou dizer para você o que é que tem que cantar. Eu já misturei tudo aqui, né? Achei. Rapaz, dividir isso com você é coisa fantástica. Amém, amém. Rosângela, vem cá. Vem cá, mulher.
Mostra que você é ministra de quem mesmo que você é ministra lá? É ministra de casais da nossa igreja. Só para o pessoal ver seu vestido. Vem cá. Pega o microfone aqui para você. Não sei cantar. Não tem voz para cantar. Não tem voz para cantar, mas cantou e ganhou por 34 anos, né? Mano, vamos, como é que a gente começa, Não né? sei. Eles não vão pagar o salário assim, não dá certo. Quem é que sabe aquele corinho que diz assim: a tua igreja te adora? Calou. Ninguém sabe. Então canta um de adoração. Vamos lá. Não vai embora não, fica aqui. Glória a Deus. Pode. Que coisa fantástica. Obrigado, querida. Vou ter que passar o mês inteiro explicando isso. Vamos cantar mesmo. Adoração total. Vamos lá. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
todos os poderes que foram entregues à igreja, o poder do testemunho e o poder da obediência. Quando eu penso em adoração, se não há obediência, não há adoração na igreja. Se não há obediência à sua palavra, nós estamos cantando num oco muito grande. Estamos linkados àquela igreja que apenas tinha consciência da missão, mas que não viveu a missão. Não há adoração que seja maior do que a obediência. Nem o mais belo cântico. Eu posso dizer, pastor, isso é uma adoração maravilhosa, é verdade. Mas se a igreja não obedece, isso não vale. Porque o louvor não leva ninguém para o reino de Deus, mas a obediência à sua palavra, sim. Terceiro poder que foi entregue à igreja, eu apenas vou citá-lo porque o tempo já está muito longe. Primeiro, poder do testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida pode fazer na sua também. O mundo quer ver em você para poder comprar esta ideia. Segundo, você pode pregar o que for, mas se a sua vida não for repleta de obediência, não adianta adorar, não adianta dar dízimo, não adianta vir à igreja, se você é um desobediente à palavra de Deus. Terceiro, o único poder que pode transformar uma vida não é o teu poder de persuasão, não é a tua igreja bem ornamentada, não é a roupa mais bonita que você tem, mas é o poder transformador da palavra de Deus. E nós estamos pregando sobre carros bonitos, estamos vindo à igreja subindo montes porque queremos solução na nossa vida financeira, solução no nosso casamento, solução nas coisas que são temporais. E aí eu olho para a Bíblia e eu vejo assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a fé que a Bíblia está dizendo é a fé que opera para a salvação. Não é a fé que opera para você poder comprar um carro zero, um carro do ano. Ao contrário disso, irmão, a igreja precisa ter um bom testemunho, a igreja precisa ser obediente à palavra de Deus, e a igreja precisa crer que aquele que pode transformar a vida, não importa quem seja, não importa, é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e o mundo precisa saber disso. Finalizando o sermão, há 28 anos atrás eu trabalhava numa multinacional chamada Xerox do Brasil. Aldenir Ribeiro Soares, gerente de filial, ele ligou para o campo e disse assim: Della Vega, eu trabalhava em Friburgo, eu preciso de você na segunda-feira de manhã, você pode trazer uma palavra para a turma aqui? Pode trazer uma palavra motivacional? E eu disse: posso. Então na segunda-feira de manhã eu estava lá, peguei a minha Bíblia e disse assim: alguém falou primeiro do que o pastor? Eu disse: mas eu agora queria fazer o seguinte, para todos aqui, eu quero pregar a palavra de Deus. Aí o outro falou: mas você vai pregar na Xerox? Eu falei: vou. Abriram a porta, meu irmão, eu entro com tudo, vou fazer. E peguei a Bíblia, e no final do sermão, 1992, eu tinha 8 meninas da UMD chorando, mais uma equipe totalmente sentada ali, com a cabeça entre as pernas, as pessoas que foram comovidas pelo poder da palavra de Deus. E eu disse: Deus, eu não consegui alcançar o gerente da filial. E passaram-se uns meses, eu fui transferido, acabou a nossa filial e ele saiu, foi para São Paulo e não vi mais. Quando foi agora há 3, 4 anos, eu fui a Cabo Frio, ele era dono da franquia do McDonald's em Cabo Frio. Já tinha saído, vendido a franquia, foi para a rede Odiac. E ele disse: vem aqui na minha loja que eu preciso falar com você. E quando eu cheguei na loja, ele estendeu a mão e disse assim: como vai, meu irmão? Um homem que a gente não conseguia acesso, fantástico, cavalheiro, um excelente gerente, mas você não podia falar de Jesus para ele. E ele falou assim para mim: eu fui alcançado por Jesus numa reunião da Donep. Eu estava em casa lendo a minha Bíblia junto com a minha esposa, ela angustiada e eu angustiado, e nós fomos ao padre, o padre não resolveu. Nós fomos consultar uma pessoa e ela não resolveu.
Então nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, e fomos lendo a Bíblia, e eu entendia que eu estava morto nos meus pecados. Foi a reunião da Donep, quando eu cheguei lá, e alguém fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar a mão, minha mão quase bateu no teto. E ele disse assim: sabe quando tudo isso teve um começo? Naquele sermão de 1992, lá na Xerox. Como Deus alcançou o coração daquele homem, eu jamais conseguiria isso. E nós travamos às vezes porque achamos que a pessoa não é acessível. Irmão, não há força, não há poder que resista ao poder da palavra de Deus, ao poder que ela promove. Então a igreja precisa olhar para dentro, ela precisa entender que o seu testemunho tem que ser uma bênção, ela precisa ser obediente. Nós precisamos de crentes que cooperem com a palavra de Deus, que cooperem com o seu pastor, que tenham vidas transformadas, para que outros possam desejar também. Agora você imagina um ímpio, que nós chamamos uma pessoa do mundo, que olha para você e diz assim: Deus que me perdoe para aquela igreja, a sua vida é uma lástima, a sua vida é uma perdição, na sua casa sempre briga, sempre confusão, a sua vida não serve de exemplo para mim, Deus que nem você serve eu não quero. As pessoas precisam olhar para mim e desejar servir o Deus a quem eu sirvo, irmãos. Amém? Tem de ser assim. Então meu olhar hoje é para dentro da igreja, que a igreja cresça, que a igreja alcance o mundo, e que a igreja tenha consciência de que o campo de missões começa na soleira da sua porta. Que Deus abençoe a você de maneira poderosa. Agora eu vou pedir que você se assente um minutinho, curve a sua cabeça. Eu quero, encerrando a minha participação, sei que o tempo já está muito longo, não vou demorar muito não, mas eu quero fazer uma oração. E se você entender que deve fazer essa oração com um pastor, eu queria que você repetisse no seu coração, nada de voz alta: Senhor, glória ao teu nome pelo Congresso de Missões. Eu ouvi a tua palavra. Eu não quero ser Maria, não quero ser Marta, a igreja distraída. Eu não quero ser a igreja inoperante, mas eu quero vida transformada. Eu preciso ter um testemunho que o mundo possa ver e desejar também. Eu preciso ser obediente à tua palavra, meu Deus. Oh Deus, eu quero pedir perdão porque eu tenho conhecimento da tua palavra, mas eu não tenho vivido a tua palavra. E por último, Senhor, eu quero pedir nesta noite que esta mesma palavra transforme a minha vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Que a minha família, como um campo de missões, seja alcançada em nome de Jesus. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor, e faça dela aquilo que bem aprouver ao teu coração, porque eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Assim como você está. Quantos oraram com o pastor? Fiquem em pé. Pastor, eu orei com o Senhor. Fiquem em pé. Você que ficou em pé orando com o pastor, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Vem para cá. Vem para cá, não fica não. Vem para cá. Pode vir. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Eu quero que você se ajoelhe aqui comigo. Olha, vamos ficar aqui, bem ajoelhados aqui. Todos aqui ajoelhados. Oh Deus, diga a Deus: pronto. Oh, glória a Jesus. Oh Deus, poder. Olha que coisa fantástica, irmão. Adore ao Senhor. Oh Deus, além do véu. Oh Deus, que coisa fantástica. A tua unção.
vou contar uma história que faz parte da história. Alexandre o Grande, quando conquistou toda a Europa, morreu. E ele pegou o seu reino e dividiu entre 4 generais. Um deles, chamado Antíoco Epifânio, promoveu uma grande perseguição ao povo de Deus. E ele entrou no templo, e ele pegou uma porca, e ele cortou no meio, e aspergiu o seu sangue sobre o altar. Ele profanou o templo de Deus. Olha para mim, querido, olha para mim. Quantos crentes têm a consciência de missões, mas estão com a vida comprometida com o pecado? E depois pegam a Deus, mas Senhor, eu não cresço, eu não prospero, a minha vida é sempre luta. Mas você sabe por quê? Igualzinho a Antíoco Epifânio, profana o templo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. E nós lançamos a nossa vida no pecado. Nós vamos atrás do adultério, atrás da mentira, atrás do erro. Quantas vezes profanando o templo de Deus e a nossa vida é uma lástima. Então este momento aqui é um momento de entrega. Porque você está sendo ganho agora, transformado, renovado na unção, perdoado por Deus, para começar uma vida nova da porta para fora. Não vai haver horário de verão que impeça você de chegar cedo. Nada vai deter você, sabe por quê? Porque aquele que é transformado por Deus, aquele que é perdoado, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem prazer em estar na casa de Deus. E por isso a igreja é transformada. Igreja transformada, irmão, é a igreja que transforma o mundo. Mas não com crentes comprometidos com o pecado, mas com crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você já colocou a sua vida no altar. Agora fique em pé com o pastor, dê um grande abraço em quem está do seu lado. Diga: a partir de hoje é vida nova. Oh Deus, que coisa maravilhosa, Senhor. Olha para mim, olha aqui para mim, levanta a tua mão. Oh Deus, toma estes irmãos, toma esta igreja que nasce hoje, Senhor, de uma maneira poderosa, para que esta igreja possa dizer: vá dizer a João que os mortos ressuscitam, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, e seja assim na sua vida. Uma só palavra, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida agora. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. se o inimigo, o vencido em nome de Jesus, não há nada. Não importa o que enfrentarei, qual sol imbatível serei. Qual sol imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Qual sol imbatível serei. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer cantar com vocês. Pastor Maurício, muito obrigado. Irmãos, muito obrigado. Desculpem o tempo que eu levei demais. Glória a Deus, irmãos.